Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos com você mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Obrigado por tudo, obrigado pelos e-mails que vocês estão nos enviando. Nós vamos responder todos, estamos recebendo. Eu queria agradecer pelo estímulo, temos recebido e-mails carinhosos, e-mails estimulantes, como eu acabo de falar, que nos indicam que o caminho tem que ser esse. E nós partilhamos com vocês e trilhamos, convidando vocês a buscarmos a mensagem libertadora de Jesus. Nós gostaríamos hoje, em continuidade na nossa viagem de estudos, de mostrar a vocês a nossa trajetória ainda na Itália, porém agora em Roma, Pompeia, Nápoles, Pucceoli. Depois vocês vão saber o que é Pucceoli, porque a nossa viagem foi assim. Em Assis, na parte da Úmbria, nós buscamos os caminhos de Francisco, que foi a reencarnação de João, que depois volta como Chico Xavier. Essa foi a viagem à Úmbria. E agora nós voltamos para Roma e vamos buscar os caminhos de Pedro e de Paulo, sobretudo de Paulo, que sai lá de Cesareia de Herodes em Israel e pega, preso já, vem a Roma e entra na cidade de Roma pela Via Ápia. E a gente fica a se perguntar por que Paulo foi para Roma. Apesar de toda a história que a gente sabe, Paulo era cidadão romano, judeu da tribo de Benjamim, porém cidadão romano porque nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. E todo aquele que nascia em Tarso era considerado cidadão romano devido a um acordo existente em Marco Antônio e a grande egípcia, aquela mulher que é considerada uma mulher das mais poderosas daquela época, Cleópatra, ela teve, a história conta que ela teve um caso com Marco Antônio, e aí surgiu esse acordo, que eles se encontravam naquela região ali de Tarso. Todo cidadão que nascesse ali seria cidadão romano, daí porque Paulo requereu o direito de, como cidadão romano, ser julgado por Roma, porque em Israel, devido à posição que ele havia assumido, se ele fosse condenado pelos judeus, seria apedrejado e morto imediatamente. Daí porque lá em Roma ele foi decapitado, enquanto Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A decapitação, que está lá na igreja das Três Fontes, na Via Ápia, que nós visitamos, era uma morte mais rápida, portanto um sofrimento menor. Daí porque Paulo, como cidadão romano, foi decapitado e não crucificado, como foi o caso de Pedro. Mas eles tiveram um papel muito importante no cristianismo primitivo e, sobretudo, porque indo para Roma, que era o berço da humanidade, dali a espiritualidade, ou seja, Jesus, no seu projeto, fez com que a sua mensagem a partir de Roma fosse difundida para todo o Ocidente. Vejo assim o porquê de Paulo ter sido escolhido por Jesus como essa figura para levar a mensagem do Evangelho à terra de Rômulo e Remo, lá às margens do rio Tibre. Mas nós começamos em Roma, visitando as catacumbas. Tem várias catacumbas ali na Via Ápia, né? Tem São Calixto, Domitília, tem São Sebastião, mas nós fomos visitar as catacumbas de São Sebastião e ficamos impressionados. São 3 andares debaixo da terra, é um labirinto, um verdadeiro formigueiro. Nós visitamos o 2º piso, o 2º nível, e ali, gente, ficamos impressionados porque debaixo da terra tem símbolo do peixe, que era o símbolo do cristianismo, o pão e o local ali onde eles se encontravam, debaixo do chão para orar. E ali, durante um tempo, ficou o corpo de Paulo e o corpo de Pedro enterrado
provisoriamente, e depois cada um foi para o seu lugar em que se encontra hoje. Na igreja de Paulo, fora das muralhas de Roma, e a igreja de São Pedro, lá no Vaticano, que hoje é um país independente dentro da Itália. Mas isso aí é uma história política. Nos interessa a história religiosa. Dentro das catacumbas nós oramos a Deus, agradecemos ali o grupo por estarmos ali, vibrando e sintonizando com os nossos irmãos que iniciaram a história do cristianismo primitivo, muito rica. Paulo, no seu testemunho, foi preso, ficou um tempo preso lá na Via Ápia, hoje onde tem a igreja de Santa Celi, e vizinho, onde ele foi decapitado, chamada Igreja das Três Fontes, porque a cabeça dele bateu 3 vezes, depois foi decapitado, e aonde ele bateu, surgiu uma fonte. Foi uma experiência assim, muito rica, porque a gente reviveu, conseguiu captar o início do testemunho desses 2 homens que realmente foram pessoas que foram fiéis até o fim. E lá vizinho ao Coliseu, onde morreram tantos cristãos, lá no SPQR, Supremo Pretório Romano, ali tem o Mamertine, onde ficaram Paulo e Pedro presos no subsolo por um certo tempo. O local ninguém sabe como se sobrevive ali. Eles recebiam comida por um buraco e ainda pingava coisa lá de cima, água sobre eles. É realmente um testemunho muito forte do amor e da certeza de que Jesus estava com eles. E em Roma a gente implantou no IQ Hotel Roma, como fizemos em Assis, o nosso evangelho, todas as noites orávamos, fazíamos com o grupo reunido e fizemos uma ata, que é isso que nós fizemos, assim como fizemos em Israel, fizemos também nessa viagem. E foi em Roma, do mesmo jeito, cada noite um evangelho com um título especial e narrado, quem fez a prece de abertura, quem fez a prece de encerramento, e nós não poderíamos deixar de registrar um casal que aderiu ao grupo da Federação Espírita Brasileira, o João Rabelo e a Carmen Rabelo, a quem nós mandamos o nosso fraternal abraço aqui, extensivo a todo o grupo que estava conosco, mas eles eram os representantes da FEB, que nós respeitamos pela seriedade e pela vontade que tem de coordenar na pessoa do Dr. Nestor Mazotti, que estava lá no Congresso de Valência, representando muito bem o Conselho Espírita Internacional e a Federação Espírita Brasileira. Mas nós vamos a um pequeno intervalo, fiquem conosco, temos mais coisas para falar sobre a nossa viagem no próximo intervalo. Fica conosco, querido amigo, telespectador e irmão. Até já.